Glória a Deus. Eu amo falar sobre prosperidade. Por que eu amo falar sobre prosperidade? Porque eu tenho visto isso acontecer na minha família, na minha vida. E Deus tem entregado para vocês nessas quartas-feiras várias palavras reveladas, várias palavras. E quando Deus nos entrega uma palavra, Ele requer de nós algum posicionamento. Então, primeiramente, eu quero dizer para você que não há limite para a prosperidade. Nós, muitas vezes, limitamos a Deus e achamos que o Deus que nós servimos não é um Deus de milhões, de bilhões, não é um Deus que devolve aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, que Deus não tem poder para cancelar dívida, que Deus não tem poder para abrir porta, que Deus não tem poder para poder dar uma faculdade para o seu filho, uma bolsa. Nós estamos falando do dono do ouro e da prata. Nós estamos falando daquele que, enquanto nós colocamos o ouro no bolso, no dedo, no pescoço, os céus têm ruas de ouro que nós vamos pisar. Nós muitas vezes falamos sobre dinheiro, pensamos sobre dinheiro de uma forma, de uma visão errada. Nós achamos que falar de dinheiro na igreja é uma coisa que não é espiritual. Falar de dinheiro é uma coisa espiritual, sim. Porque quando você está devendo, quando você está com dívida, quando você está com um sonho que você não consegue realizar por falta de condições financeiras, você perde o seu sono, você perde a sua paz. Mas eu quero dizer para você, e você sabe disso também, que os céus e a terra e toda a plenitude pertence ao Senhor e àqueles a quem o Senhor quiser dar. Amém? Então, se você já tem prosperado, eu quero dizer para você, não há limite para prosperar. Não há limite para ter zeros e zeros e zeros para compor a sua conta. Mas a questão é, onde está o nosso coração? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Eu quero falar com vocês um pouco sobre uma atitude que o rei Davi teve, quando ele já estava como rei, quando ele já havia vencido várias batalhas. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 24, que a ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel, porque Davi teve uma iniciativa de contar o povo. Davi, ele quis fazer um censo para saber quantas pessoas tinha em Israel. Ele queria saber qual era o tamanho do exército dele. Ele pensava que era dele. O dia que eu pensar que o carro que eu dirijo é meu, que a casa que eu moro é minha, que até a roupa que eu uso é minha, eu deixei de entender o que é mordomia. Eu deixei de entender que eu sou apenas administradora de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e o meu coração vai estar aberto em todo o tempo para uma vida de semeadura e colheita, porque a colheita só é possível devido à semeadura. Mas eu quero falar, cessou a semeadura, cessou a colheita. E o princípio que rege alguém de parar, de semear, é o medo. O medo impede a pessoa de ser fiel. Principalmente quando as pessoas, elas já estão numa condição favorável, confortável, que elas acham que elas não dependem mais de Deus. Elas começam a confiar na força do seu braço. Elas acham que a sua inteligência e a sua capacidade, que as enriqueceram, que as colocaram naquela posição, elas começam a tomar atitudes nécias, como Davi fez. Deixa eu saber como que é as coisas.
Deixa eu tomar o controle. O dia que eu tomar o controle da minha vida, das mãos do Senhor, eu posso me preparar para a ruína. Eu posso me preparar para que o inimigo tenha legalidade para entrar na minha vida. Mas enquanto eu entender que Deus é o primeiro e que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que é prazer do meu coração adorar a Deus, não somente com o meu cântico, não somente com a minha presença na igreja, mas vir ao altar de Deus no sentido de adorar o Senhor com as minhas ofertas, com os dízimos. Eu vou sempre entender e me lembrar de onde Deus me tirou. E eu também vou ter fé para Deus me levar aonde eu nunca imaginei chegar. Porque é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a sua família. Não há limites para você prosperar. Mas Davi chama o chefe do exército Joabe e diz: você vai de Dan até Beceba num mero povo. Joabe não concordou com aquilo. Mas quem está mandando? Quem está mandando sou eu. Eu sou o rei. Quem manda sou eu. Quando eu decalabachuriandalaias, começo a querer ser o rei da minha história, eu empurrei o Senhor do trono da minha vida. Aí as coisas começam a dar errado e a gente começa a culpar a Deus. As coisas começam a dar errado e a primeira coisa onde nós vamos tocar pela nossa insegurança: eu não posso dar o dízimo esse mês, porque se eu der o dízimo vai faltar. Aí eu abri a legalidade para o devorador, cortador, migrador e assolador. O objetivo de um pastor que ensina sobre prosperidade é tirar o povo da cadeia do engano. Porque quem sustenta a obra dele é ele mesmo. Mas privilegiado é aquele que reconhece que a terra que você está é terra de prosperidade. Porque se há prosperidade no altar, essa prosperidade que está no altar vai chegar na sua casa, vai chegar na sua empresa, vai chegar nas suas gerações futuras. Você está plantando, não é só para você não. Você está plantando para os seus filhos, você está plantando para os seus netos, você está plantando para os seus bisnetos, você está plantando para uma geração futura. Quando esse principado, quando esse espírito do medo, ele se levanta contra nós, ele começa a dizer para nós: olha, se você fizer vai faltar, se você fizer não vai dar certo, então pare. Porque fidelidade não é dar dízimo em janeiro, em junho e em dezembro. Fidelidade é dar 12 dízimos por ano, dízimo do 13º, dízimo de férias, dízimo de tudo aquilo que vier nas suas mãos. A Bíblia diz que Jacó, ao sair da sua casa, ele saiu somente com a roupa do corpo, e ele não tinha comida para comer, ele não tinha segurança, e ali ele declarou um princípio que ele tinha visto o pai dele fazer. E ele declarou: Senhor, se tu fores comigo, me levares em paz e eu voltar em paz, Senhor, eu te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Então, Deus não está interessado em dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus está interessado da libertação do cativeiro do medo. O medo de não ter, o medo de passar necessidade. O medo de que você possa ficar desempregado, e mesmo desempregado, alguma coisa acontecer e você não ter. Eu quero dizer para você: o Deus que abriu a primeira porta, Ele abre a segunda, Ele abre a terceira, Ele abre a quarta. O Deus que permitiu que uma porta fechasse, é porque Ele tem uma porta maior para você. Joabe vai contar o exército do rei Davi, e a palavra do Senhor, que ele diz que ele passa pelo Jordão, ele vai em Gileade, ele vai em Tiro, ele vai em todos os lugares. E ele passa 9 meses e 20 dias contando o exército de Israel. Sabe o que acontece? Deus fica irado com isso. A ira de Deus se acende contra Davi. E quando a ira de Deus se acende contra Davi, a palavra do Senhor diz que Deus envia o profeta para confrontar.
O profeta, ele vem para confrontar Davi e para colocar Davi na rota do sucesso de novo. Quando o profeta se levanta na sua vida, ele se levanta muitas vezes para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de correção, a correção com amor, sem expor você. Porque muitas vezes nós saímos da reta, nós saímos do caminho que Deus tem para nós. E Deus, por amor a nós, envia os seus profetas, envia a sua palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que o Brasil nunca viveu. Um tempo que, se você for seguir o que a televisão diz, o seu coração vai se endurecer. Se você for seguir o que o mundo está passando, o seu coração vai se endurecer. Mas é nos dias mais difíceis, é nos dias mais nebulosos, são nos dias que nós passamos por situações adversas, que nós temos a oportunidade de viver os maiores milagres da nossa vida. É onde nós temos a oportunidade de presenciar uma ação sobrenatural de Jeová Jireh. Porque Jeová Jireh manifesta sim. Jeová Jireh é o Deus da provisão. É o Deus que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe só para beneficiar você. É o Deus que tem poder para criar uma lei só para beneficiar você, porque Ele é o Deus da provisão. Nós não estamos servindo a um Deus mesquinho, nós não estamos servindo a um Deus miserável, nós não somos cachorrinhos para comer da migalha da mesa. O Pai está te chamando, vem comer a mesa comigo, come comigo a mesa como filho, não vai te faltar. Se você crê na palavra de Deus, nem que seja no último momento, um milagre vai entrar na sua casa, um milagre vai entrar na sua vida. Você consegue entender isso? E a palavra do Senhor diz que Davi sente o seu pecado no versículo 10. Ele diz: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido loucamente. O que ele disse? Eu tenho procedido o quê? Tirou o controle da mão de Deus, está procedendo loucamente. Passou a confiar em você mesmo, está procedendo loucamente. Porque pegar uma mente limitada, pequena, que é a mente do homem, e querer colocar essa mente acima de toda a sabedoria e de toda a soberania que Deus tem. É quem tentar buscar a saída pela sua força, enquanto o Senhor diz assim: espera, eu vou mostrar o caminho, eu vou te dar a estratégia, eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Eu me lembro quando o meu esposo, ele construiu uma nossa igreja, ele foi enganado por alguém e dizia que a igreja daria para ter um segundo pavimento, não é essa que a pastora Cássia foi. E aí ele foi enganado e toda a igreja caiu. Caiu o que tinha, e caiu a parte de cima e caiu a parte de baixo. E meu marido colocou a mão assim na cintura, ele andava ainda e ele falou assim: eu estou acabado. Porque ele tinha feito empréstimos, ele tinha feito investimento, tinha colocado o nosso carro, tinha colocado tudo naquela construção. E de repente, diante dos nossos olhos, tudo havia ruído. Aí Deus falou para mim assim: 3 dias de jejum. Você vai para 3 dias de jejum. E depois do 3º dia o Senhor falou comigo: chame os anciões da igreja e eles falarão o que vocês têm que fazer. Aqueles irmãos foram movidos de uma forma voluntária. Tiraram, colocaram a mão na carteira e falaram: pastor, o senhor não precisa preocupar, eu vou dar o tijolo, eu vou dar o ferro, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar aquilo, eu vou dar aquilo. E em 40 dias a igreja foi reconstruída pelo mover de Jeová Jireh. E aqueles irmãos começaram a prosperar, porque a casa do Senhor começou a prosperar. E meu marido, ousado do jeito que ele sempre foi e foi e falou: pois agora eu vou comprar esse terreno do lado. Foi lá e pegou o dinheiro com uma pessoa e comprou o terreno do lado. Aí eu falei: meu Deus, mas ele é o sacerdote,
Só que depois a gente não conseguia pagar. E eu falei, Senhor, Nicélio, oferece 40 notas promissórias de tantos R$1.000. A pessoa, você é louco? Jejum, Jeová Jirê. Deus tira do ímpio para pôr na tua mão. Deus te dá estratégia. Você quer saber qual é o maior consultor financeiro que existe? É Deus. É Deus que existe, é o maior consultor financeiro que existe. E o que aconteceu? Todo mês, eu já trabalhava como professora, todo mês aquele salário meu ia todo, porque a igreja era pequena, ia todo para pagar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Vão ser 40 prestações dessa situação, Senhor, eu preciso de um milagre. Me levantei de madrugada, falei, Senhor, já sei. A minha irmã já passou no concurso, eu vou dar o meu carro para ela, e ela assume 12 meses, eu vou ficar tranquila. Aí Deus falou assim, não, da sua irmã cuido eu. Pega esse carro e dê para o advogado por troco de 12 notas promissórias. O carro valia 8 notas promissórias, tá? E aí eu fiz ele aceitou, trocou, e Deus falou, eu vou dar um carro para você. Eu semeei aquele carro conforme a ordem de Deus. Não foi o homem quem falou comigo, foi Deus. E Deus falou, eu vou dar um carro para você. Cada vez que entrava uma pessoa mais bem vestida, eu falava, aquela pessoa vai me dar um carro. Por que nós esperamos muitas vezes da terra aquilo que vem do céu? Por que nós esperamos muitas vezes do governo da terra, enquanto o governo do céu é que manda? É Deus que manda, é Deus que desmanda. Se Deus quiser, querido, alguma coisa acontece, seu nome vai ficar limpo, o seu nome vai sair do SPC, porque se você colocar essa situação diante de Deus, você vai fazer um negócio lá e Ele vai te oferecer pagar aquela dívida enorme por um valor menor. Isso é ação de Jeová Jirê na sua vida. E passaram-se 3 meses, o advogado entra no escritório do meu esposo e fala assim, pastor Nicélio, eu não quero esse carro. Depois a gente vê esse negócio dessas 38 notas promissórias. Ele tinha trocado os pneus do carro, tinha mandado arrumar o carro e devolveu o carro para o meu esposo. Já se passaram mais de 20 anos. Nunca mais vi o advogado, nem as 38 notas promissórias. Deus me devolveu o carro e cancelou uma dívida de 38 notas promissórias. Ou seja, Deus deu o terreno para a igreja. Sabe por quê? Porque nós ouvimos a instrução de Deus. Se o meu coração estivesse naquele carro, se o meu coração estiver em alguma coisa que eu tenho, Deus não pode me prosperar, porque o princípio da prosperidade só é abençoar o reino de Deus, repartir com 7, com 8, você vai ter o teu cesto sobejando, você vai ter o teu cesto transbordando. Mas muitas vezes, quando se fala na parte da oferta na igreja, eu queria que vocês estivessem aqui, se fosse lá na minha igreja, porque isso aqui não acontece, mas eu queria que vocês estivessem na minha igreja, e para você ver como o rosto, a fisionomia das pessoas mudam, e o diabo vai lá no ouvido e fala assim, já vai pedir dinheiro, já vai pedir dinheiro. Homem não pede dinheiro para você, quem fala ao teu coração é Deus. E ninguém contribua por obrigação ou por pena, mas por amor. Deus não tem pena de nós. Deus tem amor, misericórdia e compaixão. É incrível isso.
Para Deus não há diferença entre mim e você. Como eu sou filha de Deus, você também é filha de Deus. Aquilo que você está sonhando é o que Deus está mandando te dizer aí agora, nesse momento. Esse sonho que está dentro do teu coração pode ser muito alto para você, mas é o próprio Deus que está pondo um sonho tão grande aí dentro de você. E o Deus que está te dando o sonho é o Deus que vai te levar a alcançar esse sonho. Você pode acreditar nisso? Porque Davi jamais imaginou ser um rei. Mas quando ele foi um rei, ele se esqueceu de quem o colocou no trono. Ele se esqueceu de quem o abençoou, de quem deu aquele exército para ele. E ele falou: o exército agora é meu, conto, eu quero saber. O orgulho subiu no coração dele. E o orgulho não pode subir no nosso coração. Nós não precisamos de apelos emocionais para agradar a Deus. Nós não precisamos. Eu mesmo, quando o Senhor quer alguma coisa de mim, o Espírito Santo ministra o meu coração. O Espírito ministra o meu coração o que Ele quer de mim. E a Bíblia diz que o profeta Gade foi até ele e falou para ele: olha, Deus está irado com você. Você vai escolher uma sentença. Queres 7 anos de fome que venha sobre a tua terra? Você quer 3 meses fugindo diante dos seus inimigos? Que eles te persigam? Está no versículo 13. Ou você quer 3 dias de peste na terra? Por que o nível de cobrança com Davi foi tão alto? Ele conhecia a verdade. Ele sabia o que ele podia e ele não podia fazer, e ele fez o errado. Você está entendendo o que o Senhor está nos falando? Quantas vezes nós vamos precisar voltar aos primeiros rudimentos? Porque você não vai sentir de ser fiel. O coração obediente é um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Se o meu coração estiver se esfriando, se o meu coração estiver se esfriando, e se eu mudar o foco da minha vida para as coisas que eu tenho, eu vou começar a achar que ser fiel a Deus é banal. Eu vou começar a procurar mensagens na internet que falam contra o dízimo. Eu vou começar a procurar lugares que falam contra a palavra de Deus para justificar a minha incredulidade. Quando a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. E não foi só esse milagre que o Senhor fez na minha vida, não, foram muitos. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele falou: Senhor, faça comigo alguma coisa, mas não toque no povo. Sabe o que significa? Quando eu desobedeço, o meu pecado vai reverberar na minha casa, vai reverberar nos meus negócios, vai reverberar em tudo que é meu. Ou você acha que Deus separa as coisas? Você falou da mexerica, né? Mas ela não vem desmembrada, ela vem junta. Ou eu sou tudo que esta palavra diz, ou não adianta eu acreditar em uma parte dela que me favorece. Eu creio no poder que há quando uma pessoa ela é fiel e ela tem o prazer de preparar o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta e trazer e dizer: estou trazendo porque eu te amo, estou trazendo porque eu reconheço que o Senhor tem me abençoado. E muitas vezes você vai trazer e você vai achar que dízimo ele tem tamanho. Dízimo não é a 10ª parte. Dízimo, oferta, eles andam juntos, é um trilho. Dízimo masculino, oferta feminino. O dízimo é proteção, a oferta é prosperidade. Tem gente que dizima mas não oferta, tem gente que oferta mas não dizima.
E se há alguma resistência no seu coração contra isso, você não tem que se sentir nesta noite acusado, você não tem que se sentir nesta noite triste, mas você tem que se sentir nesta noite que Deus está entregando uma chave para mudar a sua vida e dizer que você não vai ficar debaixo do domínio de Mamon. Mamon não manda em você, Mamon não é o seu Deus é o dono do ouro e da prata, o dinheiro, o seu salário não é o seu Deus. Não confie no seu salário, não confie no seu emprego, confie no Senhor. Confie no Senhor. Halabassurianda lamaias, decalamaxurianda lamaias. Meu esposo decalabachurianda araias. E depois desse terreno foi construída a igreja que você foi. Cada lugar que eu ia, alguém falava: o que precisa? Eu, a cerâmica, estou mandando. Uau! Irmãos, você quer viver algo novo? Olha que tremendo, Deus sabe do que você precisa. Meu esposo precisava de uma van, que vocês já viram ela aqui, uma van adaptada. E quando nós chegamos na loja, ele falou: eu não vou comprar parcelado, eu quero comprar à vista. Dentro do que ele estava negociando, faltou 10 mil reais. Ele falou assim: eu acho que eu vou pedir para um amigo meu. Enquanto nós estávamos na loja, o Espírito Santo foi lá em outra cidade e falou assim para o amigo do meu esposo: manda 10 mil reais agora para o meu servo. O telefone lá em casa tocou, a nossa secretária atendeu, ela sabe todo o número da conta. Estou mandando 10 mil reais de oferta para o pastor Nicélio, não é para a igreja não. Ela ligou: tio, ela chama a gente de tio e tia. Tio, o irmão fulano acabou de mandar uma oferta de 10 mil reais para sua conta no Banco do Brasil. Pá, me dá, vamos para cá, vamos embora. Pode aplaudir ao Senhor? Ele ligou agradecendo esse amigo e falou obrigado, e contou o testemunho, e falou: agora nós vamos orar para Deus prover a rampa, né? Que é a rampa que levanta e coloca a cadeira junto, para dentro e tudo. E o amigo dele virou e falou assim: e quanto é essa rampa? Ele falou assim: uns 30 mil. E onde fica o lugar? Em São Paulo. Pode mandar o carro para São Paulo, vamos pôr a rampa. Irmãos, está achando 30 mil muito? Deus quer te dar 300 mil. Deus quer te dar 3 milhões. A gente fica entusiasmado com umas coisas dessa. Deus quer te dar carro para você que não tem. Deus quer te dar a chave da sua casa. Essa campanha de prosperidade é para tirar você do cativeiro da miséria, é para tirar você do cativeiro do aluguel, é para tirar você de andar de ônibus, é para tirar você que tem sonho de fazer a sua faculdade, e Deus vai te colocar lá dentro para você ser um doutor, uma doutora, porque Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. E aí a gente olha que Davi se esqueceu que ele era apenas um pastorzinho de ovelha. Agora tem um palácio, agora tem servos, tem servas, então agora vai ser do meu jeito? Vai ser da minha forma? Não, quando Deus te prosperar, quando Deus te colocar no meio dos grandes, quando Deus te entregar a sua restituição, quando Deus fizer o seu milagre, não se esqueça que foi Ele que te abençoou, não se esqueça que foi Ele que te prosperou, foi Ele que te tirou da vergonha, te tirou do monturo da vergonha, para te colocar assentado entre os príncipes e poderosos na terra. E literalmente, eu vi uma quantia de 300 mil reais. Lorena, né? Negócios de 300 mil reais. Eu desafio a você, né? Um aqui, outro lá e outro lá longe, não. O Senhor está dizendo que vai ser comum.
comum. Aí vocês falam assim: pastora, como é que é essa história? Estou lá ministrando na igreja, estávamos construindo a igreja, e eu tenho um amigo, um empresário, dono de uma joalharia chamado Bezalel em Brasília, lá no Gilberto Salomão. Nós somos amigas desde a infância, e ela estava no culto aquele dia, e a gente estava precisando naquela semana de uma quantia muito alta para encher um buraco de concreto. E ela falou assim: eu só vou dar a oferta se Deus falar na boca da pastora Guiomar. Eu virei para ela do altar e disse assim: Deus manda dizer para você que Ele não vai falar o valor da oferta através da minha boca, porque Ele já falou no teu coração o que Ele quer de você. Ela falou assim: eu estava guardando uma quantia de dinheiro muito alta, que eu estou construindo uma mansão lá no Rio de Janeiro. Mas Deus falou para mim assim: primeiro para minha casa e depois para a sua. E eu fui lá com meu cunhado, que é a parte da tesouraria. Eu fui para consagrar a loja, e ele foi para pegar o dinheiro e pagar já o concreto da semana. A Bezalel prosperou tanto que já tem Bezalel em Brasília, já tem Bezalel no Nordeste. E essa minha amiga, ela é uma amiga assim que, se eu falar para ela: Deus mandou você fazer isso, ela não duvida, porque ela sabe que aquilo que sai da minha boca só sai se Deus mandar eu falar. Eu estou contando para vocês de prosperidade, mas eu quero falar para vocês que Davi tinha tudo. E aí Deus pediu para ele uma oferta. No versículo 15 diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã ao tempo determinado, desde Dan até Beceba, morreram 70.000 homens. A colheita do orgulho, da desobediência, afetou o exército dele. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, Deus deixou Davi ver o anjo que feria o povo. Vocês estão felizes ainda? Amém? Falou o Senhor e diz: eis que eu sou o que pequei, e a iniquamente procedi, porém, essas ovelhas, esse povo, o que eles fizeram? Senhor, seja a tua mão contra mim, seja a tua mão contra a casa do meu pai. O profeta volta. E veio naquele mesmo dia Davi e disse, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Levanta o quê? Cada um de nós temos o quê? Você sabia que cada um de nós temos um altar? Muitas vezes esse altar pode estar destruído, esse altar pode estar vazio, ou às vezes nós já nos esquecemos da importância do altar. Nós já esquecemos da seriedade do que é adorar a Deus. Mas você vai dizer para mim assim: isso aqui está no Velho Testamento. A Bíblia diz que quando Zacarias, o sacerdote, ele entra no templo, no altar, está em Lucas capítulo 1, do 8 a 23, eu não vou ler, para oferecer a oferta ao Senhor. Tinha um anjo do lado do incensário, e aquele anjo tinha um recado para ele, tinha um recado para Isabel. Sabe qual foi o recado?
Deus manda dizer para você, na hora da oferta, na hora de apresentar a oferta, na hora de apresentar ali, de colocar no incensário, de fazer o ato da oferta, o anjo estava lá. E ele disse para Zacarias: eu vim da parte do Senhor, e o Senhor manda dizer que vocês vão ter um filho. Mas Isabel já era avançada de idade. Isabel não podia gerar mais filho. Mas o Deus que provê milagres estava ali, aceitando a postura de fidelidade daquele homem. E a hora da vitória dele chegou naquele dia. A hora do milagre dele chegou naquele dia, porque ele não desistiu de ser fiel. Ele não desistiu de servir na casa de Deus. Ele podia falar: eu não tenho geração para prosseguir o sacerdócio. A Bíblia diz que ele duvida e por isso ele fica mudo. Mas o interessante que eu coloco é que o anjo estava do lado. Eu quero dizer que quando uma pessoa, ela prepara a sua oferta de amor, ela prepara a sua oferta de gratidão, de reconhecimento, não a oferta que é falada pelo homem, mas é a oferta que o Espírito de Deus fala ao seu coração. Porque você não vai agir como um ato de barganha, você não vai agir como um ato de troca, você vai agir como um ato de adoração. Um ato de adoração. Quando Ana vai ao altar, à casa de Deus, Ana dá o que ela não tem. Mas sabe aonde a oferta nasce? Aonde o sacrifício nasce? Ele nasce no meu coração, ele nasce no seu coração. Se esse sacrifício não doer dentro de mim, ele não vai ter voz diante de Deus. Aí você vai dizer para mim: como pode ser isso? A Bíblia diz que Jesus estava no templo ao lado do gasofilácio, e ele olhava como as pessoas deitavam as suas ofertas. Alguns davam do que lhes sobejava, alguns davam daquilo que não falava ao seu coração. Se a oferta não fala ao seu coração, ela não fala ao coração de Deus. Se a oferta não te toca, não te dói, ela não fala ao coração de Deus. Eu não estou falando de valores. Eu estou falando que vai ter dia que Deus vai te pedir coisas que você não vai acreditar. A nossa primeira oferta de sacrifício foi quando a minha filha tinha 5 anos e meu filho tinha 3 anos. Eu vivia de favor num barraco de pré-moldado quente. E o maior sonho que eu tinha de ter a minha casa própria. E o pastor Jerônimo, eu esqueci o sobrenome dele, não sei se vive ainda. Ele nos ensinou que o propósito da prosperidade é abençoar o reino. Que quanto mais nós semeamos, mais nós vamos ter para colher, e mais nós vamos semear, e a nossa colheita, porque a colheita sempre será maior do que a semeadura. Dentro de uma semente há uma floresta. E muitas vezes a terra é grande, mas nós engolimos a semente. A semente, ela não pode ser engolida. Nós temos que ser administrador daquilo que o Senhor nos dá, para que nós venhamos primiciar, porque a oferta é suor, a oferta é sangue também. Você está dando do seu suor, do seu sangue, e Deus está vendo isso. E quando Jesus viu aquelas pessoas ofertando, ele disse que aquela viúva que deu aquelas 2 moedas deu a maior oferta, porque ela deu aquilo que lhe custava. Aquilo que lhe custava. A
primeira oferta que nós demos nessa campanha foi um Opala que meu marido tinha, que ele amava aquele Opala. Na época era o carro. Muito tempo atrás, né, gente? E Deus falou comigo: vocês vão dar o Opala de oferta. A campanha era a campanha de Jeová Jireh. E eu falei: Deus, eu não posso falar isso para o meu marido. Se o Senhor está falando comigo, o Senhor fala com ele. E nós íamos orar às 5 horas da manhã na chácara da igreja, carregávamos as crianças, colocávamos no colchão. E eu virei para ele e falei assim: amor, o que é que Deus pediu para você? Porque o pastor falou assim: Deus é que vai ministrar o que você vai ofertar. É Deus que vai falar o seu sacrifício. A gente não tinha nada, a gente morava de favor na casa da minha mãe. Que era o maior sacrifício para nós, era aquele carro. O carro que eu levava minha filha para o hospital. Aí ele falou: não, eu vou negociar e eu vou dar o valor do carro em prestações. Eu falei: não, Deus está pedindo o carro. Ele falou: Deus pediu o carro. Nós nunca demos uma oferta tão felizes e nunca fomos tão criticados. Parente falava: por que você não falou que eu arrancava o som, eu arrancava a roda, eu arrancava isso? Sabe por quê? Porque para Deus tem que ser oferta manca, né? Para Deus tem que ser oferta com defeito. Para Deus tem que ser de qualquer jeito. Só quando Deus foi fazer o maior sacrifício na terra, Ele não fez de qualquer jeito, não. Quando Deus foi dar o maior, o melhor cordeiro, o único cordeiro, imaculado, cordeiro sem defeito, Ele deu para me salvar, para te salvar, para me libertar, para te libertar. Então eu quero dizer para você nesta noite: dinheiro não é problema para Deus, dinheiro é problema para nós, quando nós colocamos Ele acima de Deus. Quando nós achamos que dependemos do dinheiro. Você não depende do dinheiro, você não depende do seu salário, você não depende do governo, você depende de Deus. Se Deus não te abençoar, ninguém pode te abençoar. E sabe o que significa abençoar? Livre para prosperar. Fomos criticados, sim. Aí passaram-se 2 anos. Um amigo meu, um aluno meu me emprestou um carro, um Passat que parecia que tinha um cachorro dentro. Sabe quando a correia fica fazendo aquele barulho assim? Parecia que tinha um cachorro dentro daquele Passat. Mas eu precisava de carro para carregar minha filha. Ele falou: pastor, eu te empresto um carro, esse carro aqui. E os meninos da rua saíam correndo atrás de mim, rindo de mim. E eu com um Passat, com um cachorro gritando dentro. E fazendo a obra. Quando se passaram 2 anos, abriu uma cidade em Brasília. E 5 horas da manhã eu fui lá para tentar ganhar o lote. Não me deram. 5 horas da manhã eu sonhei que estava numa fila. Eu saí do último lugar da fila e falava, tomava a caneta da mão de uma mulher e falava assim: eu quero esse lote aqui, eu quero lote de esquina. 2 horas da tarde eu entrei na sala da mulher e ela me entregou o documento do lote. Nós construímos a casa. Depois Deus deu o primeiro terreno da igreja, que é um terreno de esquina. Depois Deus deu o segundo terreno da igreja, que é um terreno de esquina. Depois Deus nos deu uma chácara de 25 mil metros, aonde nós estamos com um projeto de descanso para pastores, descanso muito bem construído. Sabe como é o nome da chácara? Acampamento Moriá. E eu não tinha móvel nem nada. Queria fazer faculdade. Deus me passou na faculdade. Deus me deu a bolsa através daquele projeto da Caixa Econômica. Um pastor de Embu das Artes entrou na nossa casa para ver o mistério daquela casa. Falou assim: pastor Nicélio, o Deus que deu o lote dá a casa, né? Tirou a régua do bolso. E Deus que dá a casa dá os móveis. Ele deu os móveis da casa todinha, da parte de cima, da parte de baixo. Móveis de madeira de Embu das Artes. E a gente está achando que Deus é coisa pouca.
Se Deus quiser te dar um avião, Ele te dá um avião, meu irmão. Ele te dá um avião. Mas desde que tudo seja para a glória de Deus, desde que tudo seja para a glória dEle, desde que tudo seja para honrar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Se você entender que Deus quer te prosperar, para que o nome dEle seja glorificado, o Senhor vai fazer, porque Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, e Ele não quer que o espírito da miséria tome conta dos seus filhos. Mas entre no alinhamento. E quando Davi, versículo, Deus falou: você vai levantar ali um altar na eira de Ariúna. Davi subiu conforme a palavra do profeta. Verso 19: como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e falou com o rei, e se inclinou diante do rei e falou para ele assim: por que vem o rei ao teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então aquele homem chamado Araúna disse a Davi: rei, pode pegar o que você quiser, tome, eu ofereço ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, os bois, o holocausto, eu te dou a madeira, eu te dou tudo, eu te dou a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse para ele: não, eu não posso dar a Deus nada que não me custe. Eu não posso dar a Deus nada que não tenha valor para mim. Eu não posso dar a Deus aquilo que não fala ao meu coração. Esse é o propósito de adorar ao Senhor com a oferta. E se você entender que aqui Davi estava fazendo uma oferta sacrificial, apesar dele ser um rei, não, verso 24, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou a ira sobre Israel. Agora, para você entender, aquela oferta clamou por aquele povo. Aquela oferta subiu com voz com aquele povo. Sabe por quê? Porque oferta, ela tem voz. Diga comigo: oferta tem voz. A oferta fala. Você sabia que a oferta tem voz? E onde na Bíblia diz que a oferta tem voz? A Bíblia diz que Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, e a oferta dele ainda fala por ele até hoje. Cada oferta que você colocou aqui, cada dízimo que você apresentou, cada oferta que você vai apresentar, ela vai falar por você diante de Deus de coisas que você nem sabe. Por isso que dinheiro não é coisa material da igreja, não. Dinheiro é coisa espiritual.
Dinheiro é coisa espiritual. A oferta de Abel, porque Abel escolheu o melhor para Deus. Abel ofereceu e por isso ele morreu. E a Bíblia diz que em Hebreus que até hoje a oferta dele fala. Ele teve a motivação correta. Ele teve a motivação correta. Oferta de pessoas que falaram por elas. Zacarias no altar, Ana no altar, a viúva que deu as 2 moedas no altar. Gênesis 22, Abraão. E Deus provou o coração de Abraão. E Deus pediu a oferta para Abraão. Quem falou para Abraão qual era a oferta dele? É Deus. Qual é a sua oferta nessa campanha de prosperidade? O que você vai oferecer a Deus? O que é que vai doer em você? O que fala em você? Eu não vim aqui com meta, eu não vim aqui com ordem para tirar oferta, eu vim aqui para compartilhar do que Deus tem feito na minha vida. Eu vim aqui para dizer para vocês que eu creio tanto na provisão de Jeová Jireh, que eu estava contando para a pastora Dilma, que nós fomos para São Paulo, eu e a Rosane e a Maria José. Não, nós fomos para Londrina pregar na igreja presbiteriana. Minha filha falou assim: mãe, eu queria uma cadeira de rodas nova, a minha está tão velha. Eu falei: Deus proverá. Quando nós saímos, a Gol quebrou a cadeira. Abrimos uma reclamação. Chegamos no aeroporto de Londrina, quebrou mais uma pecinha, abrimos outra reclamação. Irmão, para resumir, a Gol teve que dar uma cadeira que hoje está numa média de 25 mil reais. Você está preocupado com o seu carro? Comece a agradecer. Quando eu não tinha carro de rampa automática, que era uma Kombi, que eu tinha que dirigir a Kombi para carregar meu marido e minha esposa, ou meu marido e minha filha, eu falava: obrigado pelo meu carro de rampa automática, obrigado pelo meu carro de rampa automática. E 5 vezes no dia eu fazia isso. 5 quilos cada rampa. Porque meu marido, quando andava, ele fazia isso. De repente, um irmão lá na Flórida, que arrematava carros, viu um carro lá nos Estados Unidos, falou: pois esse carro dá certinho para o pastor Nicélio e para a filha dele, eu vou mandar para o Brasil. Arrematou o carro, e o carro veio de navio para o Brasil. Está preocupado com o carro por quê, irmão? Está preocupado que a gasolina aumentou por quê? Para de pôr Deus dentro do bolso. Para de limitar Deus. Para. O melhor dessa terra é para aquele que é fiel, aquele que crê na palavra de Deus. E quando Deus te pede oferta, se Deus falar para você: oferta 10 mil, não pensa 2 vezes. Faz o cheque aí e oferta. Porque Deus já falou com alguém aqui nessa noite. Aí a gente vem e coloca lá 100 reais, 50 reais, que a gente vai ali na esquina, come uma pizza, que nem só a pizza da pior das piores, que está esse preço aí. E a gente não sacrifica. O que é que Deus está te pedindo? Se Ele não está te pedindo, Ele vai pedir ainda. Sabe por quê? Porque Deus quer dar uma guinada na sua história. Deus quer dar uma guinada na sua vida. Deus quer dar bolsa. A minha filha recebeu 100% de bolsa na Universidade Católica. E quando ela foi fazer, ela falou: mãe, eu não vou conseguir fazer essa prova, está difícil. E Deus mandou falar para ela: faz, que você não sabe o que Deus pode fazer. Minha filha hoje fez um concurso público em Brasília. A minha filha mexe só com a cabeça. Ela é psicóloga no hospital
regional do Gama, ela faz 25 evoluções por dia. Uma menina que todo mundo olhava para ela e falava assim, essa aí, mas não tinha profeta que entrava na nossa casa que saía sem oferta. Pode perguntar para a pastora Enoite. A pastora Enoite ficava hospedada lá em casa, ela dava aula de química, de física, biologia, para ter o dinheiro dela. Chegava na pastora, olha, pastora Enoite, eu só tenho esse dinheiro aqui. E ela falava, não, Rosane, eu não posso pegar seu dinheiro. Pega que você não vai impedir de eu ser abençoada. Se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida. Mas não faça nada por emoção, não. Mas tem uma coisa, que o meu tempo já acabou. Deus falou com um casal. Deus que falou com Ananias e Safira, pastor. Foi Deus que pediu para eles aquele terreno. Em Atos capítulo 5 diz assim, mas um certo varão chamado Ananias, com a sua esposa Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Deus havia falado com eles. Mas depois que eles viram o dinheiro, Mamão falou. Porque é assim na hora de dar o dízimo. É assim na hora de dar aquela oferta que Deus te pede. Você vai dar tudo isso? Você tem certeza que você vai dar? Você tem que abrir a boca e falar, Satanás, eu vou dar, porque quem me deu primeiro foi Deus, e tudo que eu tenho vem dele, e para ele volta, porque ele vai me dar muito mais. Só que Ananias e Safira, quando eles viram o dinheiro, eles retiveram a parte daquele dinheiro, e os dois, sabendo a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Mas Deus revelou para o profeta, Ananias, por quê? Porque Satanás, porque encheu Satanás o teu, para que mentisse ao Espírito Santo. Pastor, você mandou falar sobre prosperidade. Mas quando uma pessoa não dá o dízimo, e ele dá o dízimo só para o nome dele aparecer lá na tesouraria, é Satanás que está enchendo o coração dele. E ele está mentindo, não é para o homem, ele está mentindo para o Espírito Santo. Se é para ser fiel, seja fiel. Seja 100% fiel. Tem 22 anos que meu marido não trabalha. Mas eu tenho um carro consideravelmente muito bom. Eu falei para vocês que Deus ia me dar um apartamento. Eu já estou no apartamento, com todos os móveis planejados. Ainda tem uma chácara para me ir, com uma casa de 6 quartos, com piscina, com banheira de hidromassagem. A senhora é rica, pastor? Eu sou próspera. Você está entendendo? O que é seu vai prosperar. O que é seu vai crescer. O que é seu vai multiplicar. Porque você está entendendo que o princípio da fidelidade, ele não pode ser quebrado. Ele não pode ser quebrado. Eu queria passar mais tempo com vocês, porque o que eu preparei aqui, mas na verdade era mais um seminário. Mas eu não vou. E Satanás encheu o coração daquele casal. Não é que você vai morrer, irmãos. Mas quando uma pessoa ela para de dizimar, quando ela para de ofertar, ela vai morrendo espiritualmente, ela vai saindo da igreja, ela vai se sentindo incomodada com esse momento. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu trouxe um óleo de Israel. Quem pagou minha viagem para Israel foi Deus, tá? Amém?
Era a última vaga com a doutora Ilma Cunha. Aí Deus usou uma pessoa e falou assim: já tem outra pessoa dizendo que vai pagar outra para mim. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é deles, é de Deus. Deus manda eles dar, então tem que dar. A riqueza do ímpio vem para a mão do justo. Preste atenção. Eu trouxe esse óleo da última viagem que eu fui. Eu quero ungir algumas pessoas só. E quando eu abri a caixinha, tinha uma chave. Eu acho que essa chave veio até de lá, viu, pastora? Quando eu peguei a chave, você falou da chave. Eu falei: pastora, Deus está te mandando dar essa chave de algo muito grande que vai acontecer na vida de vocês. Então ela já está recebendo antes da hora. E você vai fechar os seus olhos. Nós vamos consagrar a nossa vida financeira a Deus. Seu Espírito Santo está te pedindo algo específico. Você não vai falar o que é algo específico para mim. Se esta palavra falar o seu coração, não estou falando da oferta do culto de hoje, eu estou falando de uma oferta sacrificial. Talvez você não tenha vindo preparado, ou você está preparado, eu não sei. Só sei de uma coisa, que Deus fala. Ele fala. Ele ministra aos nossos corações. Só que você tem que falar: Senhor, o que tu queres de mim?